tem uma cicatriz redondinha aí no braço, provavelmente no direito, logo abaixo do ombro. Tô certa? A causa dessa cicatriz completou 100 anos em julho. A vacina BCG é aplicada logo no nascimento para proteger contra as formas graves de tuberculose. No Brasil, ela é aplicada logo que a criança nasce. Margarete, eu lembro que eu vi um meme uma vez de brasileiros zoando gringos e ostentando a marca da vacina. Qual que é a importância da BCG no Brasil? Olha, a vacina BCG, ela tem 100 anos mesmo, mas essa marquinha do braço, ela tem menos tempo, porque quando ela foi criada, Cecília, ela foi usada injetável só em alguns estudos logo no início, depois ela passou a ser oral, então ela era uma BCG oral, ela era colocada na boquinha das crianças, né? E ela passou a ser usada no Brasil por força de uma normativa do Ministério da Saúde, em todo recém-nascido, que nasça com mais de 2 quilos de peso até 72 horas. Então, ela é feita na maternidade. Isso fez com que a cobertura de BCG no Brasil seja de 100%, e agora, tristemente, ela caiu esse ano, uma tristeza, a gente nem sabe explicar por quê, uma vez que ela é, teoricamente, o Brasil tem muito parto institucional, né, e ela é dada na maternidade. O racional dela estar sendo usada para a Covid-19, como nós estamos fazendo, né, é um racional, tudo tem que ter uma razão de ser. Foram feitos alguns estudos recentemente, né, em população africana, o último foi publicado uma população grega de gente idosa, com a hipótese de que a BCG, com a imunossenescência, né, da pessoa mais velha, pudesse resgatar essa espécie de imunidade treinada em áreas de baixa prevalência de tuberculose. Na verdade, os resultados foram modestos, mas a hipótese existe. Então, nós estamos fazendo um estudo de fase 3, que é um estudo contra placebo, igual a todos os outros, de vacina, usando a vacina BCG em quem não foi vacinado para a Covid-19. O estudo foi, inclusive, interrompido, porque nós começamos o estudo em novembro, e aí começou a política de vacinação, e é um critério de exclusão ter tomado vacina. E agora nós já terminamos a inclusão, o Brasil foi o país que mais incluiu, 2.600 profissionais de saúde, nós incluímos, portanto, pessoas expostas, né? E agora nós já estamos na segunda etapa, na qual nós estamos fazendo estudos imunológicos. Então, estamos analisando as pessoas já vacinadas com a vacina da Covid-19 e vamos depois abrir para saber quem que tomou placebo, quem que tomou BCG, etc. Estamos fazendo muitas análises imunológicas nessas pessoas. São muitos exames, né? E a coorte brasileira, o estudo é multicêntrico internacional, e dos 5 países que fazem parte desse estudo, o Brasil é o único que é de alta carga de tuberculose. Então, a nossa população incluída é a única que foi vacinada com BCG ao nascer. Nenhuma das outras foi, né? Os outros países são Inglaterra, Austrália, Espanha e Holanda. Então, desses países, ninguém tem política de BCG. Então, eu pedi autorização, nós colocamos até uma emenda, Ricardo, para poder fazer um estudo de IGRA. Então, nós estamos fazendo estudo de liberação de interferon gama só na população brasileira, só no nosso grupo, porque é onde tem sentido. Então, ou seja, acho que vai dar alguns frutos, não creio, francamente, não acho que a BCG seja capaz de proteger as pessoas contra a Covid-19, né? Acho que o racional, o objetivo secundário me parece mais razoável, que é se ela seria capaz de atenuar as formas de Covid-19, mas vamos ver. Então, assim, ainda não temos resultados do estudo. Já seria um grande lucro dar uma amenizada. Ricardo, tomar vacina no Brasil é muito fácil. Você chega no posto, fala que quer se vacinar, prontinho, só isso. Mas em anos recentes a gente importou uma moda idiota dos Estados Unidos, que é o movimento antivacina. Já vimos em anos recentes a redução da cobertura vacinal contra sarampo. A gente está em risco de regredir nas campanhas de vacinação? Claro, né? São os opositores, né? Tudo tem nome e sobrenome, são os opositores da vacina. E isso daí, de uma certa forma, interfere com a população, né? Porque a gente para de ter aquilo que a gente costumava ter, que é a imunidade de rebanho. Tem uma coisa interessante na imunidade de rebanho, por exemplo, quando a gente fala de pólio, imunidade de rebanho também é quando você às vezes transmite o vírus da vacina. Você
o vírus da vacina é um vírus que está atenuado, ele se multiplica em você, você tem uma imunidade, às vezes você até transmite isso e aumenta na população as defesas. É um grande atraso, né? Quer dizer, esses opositores, eles não percebem que a vacina mudou a história da humanidade. Se não existisse vacina, a gente ainda ia ter varíola, a gente ainda ia ter pólio. A vacina mudou definitivamente. Os opositores têm que entender isso daí, né? E ela começou até com esse negócio aí da própria... A varíola era uma vacina de um bichinho que causava uma doença num bichinho, num outro, não era em gente, como é a BCG. Né? A BCG dá uma coisa que é uma imunidade cruzada. As pessoas começam a ver que se você tomar a BCG, você não tem vírus respiratório, tem estudo assim na África, você diminui a chance de pegar da febre amarela se multiplicar. Isso é imunidade cruzada. A BCG protege a gente de tuberculose por imunidade cruzada, porque a BCG é um bichinho, é uma micobactéria que causa tuberculose em boi e protege a gente da tuberculose humana, né? Então, é imunidade cruzada. Agora, na hora que a gente entender que a vacina mudou a história recente da humanidade, a gente deixa de ser opositor. É só ver as fotografias de quem tinha varíola, ver as fotografias de quem tem pólio, né, para a gente entender quão importante é isso daí, né? A gente até viu casos recentes assim de negacionistas, né, sendo internados, entubados e já no leito pedindo a vacina, mas aí já era tarde demais. O símbolo da vacinação no Brasil é o Zé Gotinha, inspirado na vacina contra a paralisia infantil. O último caso de poliomielite registrado no país foi em 1989. Até um ano antes, em 1988, havia 350 mil casos da doença por ano no mundo todo. Em 2018, foram registrados 33 casos no mundo, todos no Afeganistão e no Paquistão, últimos países onde a polio ainda existe. Salvador, tem gente viva por aí que teve poliomielite na infância. O Boris Casoy teve, por exemplo. E hoje é uma doença erradicada no Brasil. Não é uma coisa assim que, né, te dá uma esperança, a gente vê ali, é uma coisa empolgante, né? Não, totalmente. Eu acho que assim, o Ricardo, eu vou pegar uma deixa dele, ele falando do que as vacinas fizeram. Acho que tem 3 grandes coisas. A gente teve muitos avanços tecnológicos, mas 3 grandes coisas mudaram a trajetória da humanidade nos últimos 100, 150 anos. Melhora de condições sanitárias, invenção dos antibióticos e as vacinas. Essas três coisas fizeram a gente sair de uma época em que a cada 3 crianças nascidas, 1 ou 2 não chegava à idade adulta, e para uma situação agora que, em escala global, 1 em cada 40 crianças não chega à idade adulta. E por uma série de questões, depende de lugar para lugar. Em países desenvolvidos, esse número ainda muito menor, né? Tem situações de violência, às vezes, que expõem as crianças a riscos, mas do ponto de vista médico, essas 3 coisas mudaram a trajetória. E por isso que nós tivemos uma explosão da expectativa média de vida do ser humano. Não é que o ser humano, todo mundo morria com 40 anos antigamente, é que muita gente morria muito cedo. E aí, quando você tirava a média, mesmo com os velhinhos, ficava aquela expectativa de vida de 40. Agora a gente está vendo as coisas andarem. O que me dá mais desespero, gente, é que assim, são essas 3 coisas. Na questão sanitária, a gente não vê retrocesso, pelo menos por enquanto. A gente ainda tem muito campo para avançar, principalmente no Brasil. Essa é uma situação dramática, mas a gente não vê lugares andando para trás depois que eles andaram para frente. Agora, na questão das vacinas e dos antibióticos, nós estamos vendo retrocessos. No caso das vacinas, o movimento anti-vacina, que, de novo, qualquer pessoa que saiba matemática básica não consegue compactuar com um movimento desse, mas tem um impacto populacional. A gente vê países aí com drama. Nos Estados Unidos não tem absoluta falta de vacina, tá cheio de vacina lá para Covid e eles não conseguem vacinar mais gente, porque as pessoas não aderem por conta desse movimento. E antibióticos também a gente tem um problema muito sério, porque durante muito tempo se deu à torta e à direito, é uma coisa que ainda continua culturalmente, receitar antibiótico para qualquer coisa. Existem algumas restrições
existem algumas restrições normativas, por exemplo, de você precisar de receita, mas veja o que se fez com a azitromicina agora, com o apoio de Conselho Federal de Medicina, com apoio do governo, dando antibiótico a granel para o pessoal, às vezes profilático, e assim, o que você gera com isso? Bactérias super resistentes. E a questão de desenvolver novos antibióticos é um processo extremamente caro. Então, existe o risco de uma hora a gente só ter bactérias super resistentes por aí circulando e os antibióticos que a gente tem não terem mais o efeito. Imagina o preço que a gente vai pagar se a gente perde as vacinas por falta de adesão e perde os antibióticos. A gente volta 200, 300 anos no tempo. Isso é absolutamente dramático. Então, por um lado, é muito empolgante ver que a humanidade e a ciência é capaz de erradicar doenças como a varíola ou a pólio, e por outro lado, é desesperador que essa mesma humanidade, às vezes, talvez, por falta de disseminar o conhecimento, possa perder essas conquistas tão maravilhosas que a gente construiu ao longo do século XX e agora o século XXI, né? Voltando aqui ao Afeganistão e ao Paquistão, em 2020, com a pandemia, os dois países interromperam a vacinação por 3 meses. E o resultado, 140 casos. A coisa pode piorar. Em 2018, o Talibã interrompeu a imunização contra pólio nos territórios que controlava. Agora, o grupo controla o país inteiro e o medo é que não tenha mais vacinação. Renata, não é perigoso ter um governo antivacina? Não sei se a gente ouviu falar, né, de caso assim parecido. O Talibã interrompeu a vacinação para a Covid-19, gente. Não vai ter vacina. Sim. Talvez a gente já tenha ouvido falar de um caso parecido, né, aqui no nosso dia a dia, né, nas nossas cidades, né, e eu acho que tem uma questão, né, que o atual governo traz muito, que é justamente você não precisa tomar vacina, né, Salvador até estava falando disso um pouquinho antes, né, só precisa tomar vacina, porque se você se infectar, basta, o vírus vai te dar uma proteção, né, vai lá e tá tudo bem, tá tudo certo com você, e é cruel, né? É cruel demais você ver o governo lançando, né, as pessoas, né, para essa beira de morte, porque se você se infecta, a proteção, né, que o vírus, né, depois dessa infecção confere, não é pouca, né? São poucos meses, né? A ciência já está vendo, né, que são poucos meses de proteção. E outro detalhe, você pode ter uma reinfecção, né, como a gente já vê muitos casos de reinfecção no Brasil, e você pode, inclusive, vir a morrer. Então, como que o governo, né, chega para a sua população, né, ou interrompe uma vacinação, ou coloca, né, diz claramente, né, coloca para a população claramente medidas anti-vacina, sendo que já tem uma evidência, né, fortíssima e sólida. BCG, por exemplo, há 100 anos está aí com a gente, né? Então, por quê? Por que a gente está nesse momento de desacreditar, né? Então, o que a gente mais tem, se tem uma coisa que a gente tem para acreditar dentro da ciência, né, e como humanidade, é vacina. Então, é isso, né, gente? Vacina. Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas 2 maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian Marcelo, torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time!